A dermatite atópica é uma doença que é extremamente frequente no nosso mundo, no nosso dia a dia, e faz parte da rotina do dermatologista. A gente acha que mais ou menos por volta de 10% da população mundial seja acometida pela dermatite atópica. E é uma doença que ela é especialmente comum em crianças. Por volta de 20% das crianças elas têm dermatite atópica e muitas delas levam isso para a vida adulta. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre a dermatite atópica, que tem uma influência emocional muito grande e como isso tem ficado na pandemia, porque todo mundo está passando por pressões psicológicas nessa época e isso afeta especialmente os pacientes com dermatite atópica. Então, hoje nós vamos ter uma convidada especial aqui, que é uma grande amiga minha, que é a Lígia Pessoa de Mello. Ela é uma dermatologista titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia e da SBCD, que é a Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica. Ela mora em Recife, ela é preceptora também, né, no programa de residência do IMIP e do Hospital Olavo de Freitas, e uma companheira minha de andanças pelo Brasil falando sobre dermatite atópica. Então nós vamos ter hoje uma conversa bem leve, respondendo algumas dúvidas e trocando ideias sobre dermatite atópica. E sinta-se à vontade para poder mandar dúvidas. Então, para quem desembarcou aqui agora, meu nome é Walter, eu Oi, sou amigo. dermatologista, sou preceptor do ambulatório de cosmiatria e unhas da Universidade do Estado do Pará, no programa de dermato. E hoje recebendo aqui a Lígia, que eu já apresentei para vocês, que ela é preceptora, né, de dermatologia no programa de residência do IMIP do Hospital Olavo de Freitas e uma apaixonada por dermatite atópica como eu. Lígia, Pois muito é, obrigado por você ter vindo. Walter, meu amigo querido, Conexão Recife-Belém aqui, É, em alto nível. Queria agradecer demais por estar aqui com você. Tenho acompanhado suas lives ao sábado. Você está brilhando, levando informação, entregando valor para todo mundo. E estou muito honrada de estar aqui com você e estar aqui com vocês que nos prestigiam nessa tarde de sábado para falar de um tema que a gente ama, né, Walter? Lígia, e é um prazer te ter aqui, porque assim, Obrigada. nós partilhamos assim de algumas paixões, né? Que primeiro é pela dermatologia, né? Porque tem que realmente ser apaixonado por dermato para você se meter na sociedade, representar os interesses e enfim, mas isso é papo para uma outra coisa, né? Um outro momento. E assim, pela dermatite atópica, né? Porque é uma doença que acho que muita gente cuida, mas ninguém às vezes dá aquela atenção, porque é uma doença que a gente sabe que ela é muito difícil, né? Ela é difícil porque o manejo não é simplesmente como o manejo de uma micose no pé, uma micose na unha, né? Envolve uma coisa familiar muito grande e tem um aspecto psicológico que ele é extremamente importante, né? Então, assim, a gente tem rodado o Brasil por aí, né, falando muito sobre dermatite atópica e principalmente englobando esse aspecto psicossocial nessa abordagem. E aí eu queria começar assim, só para a gente situar as pessoas, porque como essa é uma live que não é especificamente para médicos, né, e muito menos específica para dermatologista, eu acho que a gente podia assim, explicar primeiro um pouquinho o que é a dermatite atópica, até porque tem muita gente que chama com vários nomes diferentes, né? Então a gente podia começar explicando e depois a gente parte para aqui para a pandemia. E só avisando para quem tá assistindo, né? Primeiro, obrigado por assistir. Segundo, mandem as dúvidas de vocês. Tem o quadradinho aqui com pontinho de interrogação, que daí a gente vai responder as dúvidas que vocês mandaram. Já tem algumas aqui, né? Tu parece o Faustão, né? No programa, né? Com papel todo E só riscado. você entende, só você entende. Tu mandar uma foto para mim aqui, eu não vou entender. Então, mandem as É, perguntas aqui no ponto de interrogação. Se tiver alguém que vocês acham que vai gostar dessa live, tem um aviãozinho aqui, aí mandem para assistir e depois a gente vai e, colocar no e IGTV. aperta o coraçãozinho, que eu aprendi isso também nessa nossa Uhum. vida digital. Aperta o coraçãozinho que nossos seguidores são avisados, Então, pronto, o né? coraçãozinho. Aperta o coraçãozinho, eu já chego apertando o coraçãozinho. Amigo, eu E aí, queria Lídia? agradecer de novo. Semana passada, hoje faz sete, não, ontem, sexta-feira passada, eu fiz uma live de DA com uma amiga pediatra.
E é incrível como esse tema engaja, Walter. Não é impressionante? Eu fiz outras lives de outros temas. Eu fiz uma live inspirada em você sobre unhas frágeis. A gente fez uma live sobre psoríase. E a dermatite atópica, eu acho que é o tema que mais engaja, porque é extremamente frequente, né? A gente estima que em torno de 20% das crianças tenham dermatite atópica. Tem quem diga que esse número é até maior. Né? Então, é uma doença bem frequente, né? Uma doença de pele, a dermatite atópica, que o achado principal é o que a gente chama de eczema, né, amigo? E o americano, ele chama dermatite atópica de eczema. Ele chama, quando vocês verem alguma coisa nos Estados Unidos, eczema, eu acho que é se referindo à dermatite atópica, né? Ou DA, como a gente chama. E o eczema é uma lesão de pele que é a manifestação de pele da dermatite atópica, que é uma placa avermelhada, né? Tem coceira, né? O prurido, ele é invariável, então a coceira, ela está sempre presente. Então, placas avermelhadas presentes em determinadas regiões do corpo que vai variar com a idade. Né? E é uma doença que tem uma origem genética, mas também uma origem ambiental importante. Então, você pode herdar dos seus pais, né, Walter? Quando ambos os pais têm a dermatite atópica, sua chance é de 50% de ter a dermatite atópica também. E essa herança, tá, eu falo para meus pacientes assim, está naquela bagagem da asma e da rinite. Né? Tá naquela... Podia ganhar tanta coisa, né? De herança ganha dermatite atópica. Pois é, aí quando meu paciente faz, poxa, eu fui ganhar logo isso, eu disse, mas você não ganhou asma, ganhou? Ele faz, ganhei. Então a gente chama, às vezes, vulgarmente de asma da pele, né? É como se fosse uma asma da pele. Então, por aí vocês mais ou menos têm uma ideia que é uma doença herdada que ela vai evoluir com surtos e melhoras, surtos e melhoras. Com esses surtos de eczema, como eu já expliquei, e melhora. E outra coisa que é bastante envolvida na dermatite atópica é o que a gente chama de gatilhos, né, amigo? Que são os fatores desencadeantes. Que é aí onde a gente vai chegar no nosso assunto da pandemia. Então, você herda, mas nem sempre você tem lesão, né? É. Tem uma coisa que eu gosto de explicar assim, para os pacientes, para eles entenderem, que eu digo assim, imagina que a sua pele é como se fosse uma parede de tijolos. Essa Então, ela analogia é veio... fantástica. Então, assim, é como se a sua pele tivesse vindo com um defeitinho, que ela não fabrica muito bem o rejunte ali dos tijolos. Então, ao mesmo tempo que sai água muito fácil e ela resseca, também entra coisa muito fácil e acaba irritando muito mais e vão surgindo essas placas que tu falaste aí agora. Então, essas placas vermelhas que coçam. E aí a gente sabe o quê? Que né, nessa parte de cima que a gente está vendo é só o topo do iceberg, né? Ali embaixo tem muito mais coisa acontecendo, né? E aí talvez por isso, né, que muitos alergistas e imunologistas também acabem tratando, né? Exatamente. É como eu falo para os meus pacientes, que a pele tem uma parte de fora, que é a parte que entra em contato com o ambiente, que é a epiderme, que é justamente esses tijolinhos que o Walter fala, que essa epiderme, ela é lá o que a gente lembra de biologia, um epitélio, né, estratificado. Então, as células epiteliais da epiderme, que são esse aqui que a gente pega, elas são bem juntinhas uma das outras, né, Walter? E a analogia da parede de tijolos que Walter falou agora é como se um tijolo fosse colado no outro, numa pessoa que não tem dermatite atópica. Esse tijolinho é colado no outro por algumas substâncias, né? Ácidos graxos, outros lípidos, ceramidas, etc. E na pele do atópico, essa argamassa, vamos dizer assim, esse cimento entre um tijolinho e outro, fosse deficiente, isso afastasse os tijolinhos e por essa fresta, vamos dizer assim, uma coisa microscópica, virtual, né, sairia a água, né, houvesse uma perda de água e facilitaria a entrada de alguns irritantes. É por isso que a gente fala tanto em dermatite atópica nesses irritantes, que eles iriam entrar por aí, por essa porta de entrada da epiderme. E depois da epiderme tem a derme, que é isso que o Walter falou, que é o sistema imune da pele, né? Assim, a gente não vai entrar muito em detalhes essa parte de fisiologia, porque acho que é um papo que já é mais técnico. Mas, assim, como tu tinhas falado dessa parte da... Só para as pessoas terem uma noção, eu fui levantar algumas estatísticas, que é para a gente ter uma ideia assim, do quanto que isso impacta na vida das pessoas, não só dos pacientes que têm dermatite atópica, mas da família toda, né? Porque a gente sabe que a maioria que vai ter são crianças, e aí os pais, enfim, vão cuidar dessas crianças e isso vai impactar na vida deles também. Então eu estava vendo assim, eu até me surpreendi com esses dados porque eu não imaginava que eles fossem tão altos. Então eu vi, por exemplo, pacientes com dermatite atópica moderada, eles têm por volta de 99% deles têm coceira todo dia, em algum momento do dia, né? 50% mais ou menos tem ansiedade ou depressão,
em algum momento da vida, né? 9 em cada 10 se sentem inseguros, né, na sua vida cotidiana, né? 8 em cada 10 a dermatite atópica influencia diretamente na roupa que eles vão usar, né, naquele dia a dia. Com certeza. De dois em 3 tem coceira mais de 12 horas por dia. 1 em cada 2 tem dificuldade para dormir pelo menos 5 noites por semana, né? E 3 em cada 4 sentem um impacto tanto no estudo quanto no trabalho. Então a gente vê que é uma questão que ela não é simplesmente pessoal, né? Envolve toda a família, envolve o trabalho, né? Colegas de estudo, enfim. Então é uma situação que ela é muito social, né? E eu acho que a gente, não sei, a gente trabalha com psoríase também, né? Psoríase, às vezes, tem um aspecto mais exuberante das lesões, mas eu não sei se é essa a impressão que você tem. É que o atópico tem muito mais esse acometimento na qualidade de vida, interferência na qualidade de vida do dia a dia, do que o paciente com psoríase. Por conta disso, eu acho, do sono, do prurido, da família, né? E aí ele, de repente, chega para a gente, a criança, né, que é mais frequente na criança, durante a vida adulta, só alguns pacientes permanecerão com dermatite atópica, e chega para a gente fala assim, não, quando crescer, melhora. Né? É. Não, calma, mãe, calma, pai, calma, vai passar. Quando crescer, melhora. Ontem eu atendi uma mãe chorando lá, com o menino se coçando. Então, calma, calma, quando ele crescer, ele melhora. Mas nem sempre ele melhora. O problema é quando chega com 25, 30 anos, né? Já cresceu e ainda tem. É. Aí é mais complicado. Mas assim, e aí assim, então a gente sabe que tem, né? A gente podia falar assim desses dois aspectos, que seriam os gatilhos emocionais, né, que a gente tem, e as questões externas físicas que impactam, né? Porque essa questão emocional, eu acho que talvez seja até mais intenso mesmo, como falaste, nos pacientes com dermatite atópica do que nos com psoríase. Talvez porque os com psoríase, a maioria já começa na vida adulta, de repente, sei lá, a personalidade já está um pouco melhor formada, enquanto que a maioria dos pacientes com dermatite atópica, eles vão crescer com aquilo, né? Então vão passar a primeira, segunda, terceira infância, adolescência, pré-adolescência, enfim, com isso, que são épocas onde o caráter da pessoa é formado, né? Então talvez isso impacte um pouquinho mais, né? Não sei o que tu achas. Eu acho, e assim, eu acho que a psoríase não coça, né? Apesar de que alguns pacientes falam que coça. Né? A gente sabe que lá por baixo tem alguma coisa também de mastócito que deve coçar. Mas eu acho que esse prurido da dermatite atópica, que o paciente fica enlouquecido, arranhado, sem conseguir dormir, eu acho que isso também tem um impacto importante. Eu acho que é o prurido e o sono. Né? E essa questão da roupa, eu falei para a paciente ontem, ela falou, eu não consigo usar roupa de poliéster, de tecido sintético. Eu não consigo usar roupa de poliamida, de ginástica, de frio, né? Que eu me coço toda. Eu falei para ela, ainda por cima o atópico ele tem que ser rico para usar linho, algodão, seda. Tem que ser só fibras naturais, né? Fibras naturais, né? Aqui em casa, todo mundo atópico, a gente tira as etiquetas todas, de todas as roupas, sai cortando as etiquetas, porque coça muito, né? Lingerie com renda, essas coisas, coça bastante. Então, eu acho que é isso da dermatite atópica, né? Que impacta. E o estresse, como o Walter falou, ele vai servir, o estresse do ambiente, vamos dizer, o estresse da pandemia, ele vai servir como um gatilho que vai começar todo esse processo inflamatório que está lá embaixo na derme, né? Eu acho que era isso que você queria falar, alguma coisa não. E assim, porque assim, a gente sabe que tem esse impacto psicológico, né, muito grande, e aí eu não sei se tu tens percebido isso, mas excluindo a parte de agressão física, né, que a gente vai ver assim, agressão física não é pancada na criança, não é isso? Não, é a barreira, é a barreira. a barreira. Mas assim, com relação a essa história, porque assim, as crianças estão em casa, né, não estão indo para o colégio, então ficam mais com os pais dentro de casa, às vezes os pais não estão acostumados também a ficar tanto tempo com as crianças, e aí às vezes não brincam, então colocam a televisão o tempo todo, ou ficam com o celular o tempo todo. Então assim, tens percebido também assim esse tipo de queixa no consultório dos pais reclamando assim que os filhos têm tido mais lesões ou têm descompensado mais frequentemente, ou que parece que eles coçam com uma frequência maior? Eu tenho percebido, não sei se você tem. Meu filho está coçando mais.
né? E você imagina assim, não, ele está em casa, eu vou proteger mais a barreira dele, que ele está sob meu controle, eu vou hidratar ele mais, eu vou ter mais cuidado no banho dele e ele não vai ter mais dermatite atópica. E ele está com mais crise, ele não dormiu noite passada. Né? Então eu fui procurar esse dado, quando a gente definiu o tema da live, eu fui procurar esse dado e não tem assim esse dado do quanto piorou. Mas eu acho que é isso que a gente tem percebido. E sabe o que eu tenho percebido? Nos adultos. Porque no adulto, o eczema, que é a lesão, ele se localiza mais em outros locais, né? Na criança, a gente sabe que é nas dobras, na face. É muito comum essa coceira nessa dobrinha aqui, que a gente chama de fossa cubital, ou atrás do joelho, que é a fossa poplítea. No adulto, não. A gente tem essa coisa do eczema nas mãos, da dermatite atópica do adulto, né? E onde é que a gente tá com a mão? Na pia, né, amigo? Fazendo atividade doméstica, cozinhando, né, Walter? Cozinhando, só que tem a parte menos glamurosa, né? Que é lavar o chão, lavar a louça. Pois é. Né? E aí, Então, assim, assim, e é curioso porque assim, os pacientes que têm. Normalmente a gente fala, né? Fala assim, ah, vai usar luva, né, para lavar uma louça, por exemplo. E aí, assim, é curioso porque alguns pacientes pioram com o uso da luva mesmo. Né? Porque às vezes é o material da luva que pode irritar um pouco, às vezes é o suor, né, ali naquela atividade. Então, nós dois vivemos em lugares que são quentes. Então, assim, normalmente as pessoas vão suar mais, mesmo estando em casa, e às vezes quando começam a fazer essas atividades domésticas também suam mais, e isso daí é um dos fatores que acabam piorando, né? porque aí, como o Walter falou, além do estresse engatilhador da doença, tem a agressão local, a agressão que tu falou, né? O trauma local. A agressão. Então, lembrem vocês que a nossa parede de tijolinho está aberta. Então, se eu coloco sabão, se eu coloco substâncias perfumadas, corantes, conservantes, se eu esfrego, né, minha parede de tijolinhos com a bucha, não sei aí em Belém, mas aqui em Recife as pessoas têm mania de se Ah, esfregar com bucha. adoro. Adoro se esfregar com bucha. Então, assim, tomar banho com sabão, ensabou o menino todo, o menino fica perfumadíssimo, com cheiro de bebê, né? Então, essas fragrâncias, esses conservantes, os sabões, que são substâncias básicas, né? A pele tem um pH ácido, a gente joga o sabão com a substância básica na pele, a gente está agredindo aquela parede de tijolinhos, aquela parede que é a barreira. Então, isso é que começa também o processo, né? E o que eu vejo aqui, não sei se você vê aí, é que elas pegam uma luva pequena para fazer as atividades, uma luva de látex, né, que é outro irritante, para fazer as atividades. Aí elas, quando saem da atividade, a mão tá cheia d'água com sabão. Sim, Aí piora a unha, piora a dermatite atópica, piora tudo. piora tudo. E Né? assim, uma coisa que eu tenho visto aqui também é porque como está todo mundo em pânico, né? Justificadamente por causa da pandemia, então assim, eu tenho visto muitas pessoas usando muitos sabonetes mais agressivos, achando que ele vai ser mais efetivo contra o coronavírus. Quando na verdade, assim, esses sabonetes bactericidas, eles são bactericidas, né? Eles não são viricida. Então, assim, chama coronavírus, não é coronabactéria, né? Então, qualquer sabonete bobinho ele vai dar conta, mas assim, existe essa coisa psicológica mesmo de querer usar um sabonete mais forte, né? Para tentar combater de uma maneira melhor. E como tu falaste, o uso da bucha, né? Como se fosse limpar um pouco melhor. Que agride. Inclusive, no começo, minhas amigas médicas, elas chegavam do plantão, né, e tomavam banho com esses sabonetes bactericidas aí do mercado. Eu fiz, menina, não precisa não, é água e sabão. Ah, não, mas eu vou tomar com esse. Né? Uhum. Totalmente sem lógica um negócio desse, porque não é herbicida, né? Qualquer sabão, qualquer shampoo eliminaria. Qualquer sabão bobinho vai tratar, né? Com E para as certeza. pessoas que estão entrando agora e para elas entenderem essa questão do sabão, é porque assim, o coronavírus ele tem uma capinha de gordura que a gente chama de manto lipídico, né? Enfim, que a gente consegue destruir com o sabão, com álcool 70, com a Quiboa, que é a Cândida, ou água sanitária. E então assim, só que o sabão ele é burro, né? Ele não sabe o que é a gordurinha do corona e a gordurinha da nossa pele. Então ele acaba tirando essa camada da nossa pele. E aí o paciente com dermatite atópica, que já não fabrica isso muito bem, vai tendo menos ainda e ficando com a pele mais sensibilizada. Né? Exatamente. E assim, por mais que a gente diga, não precisa ser o sabão amarelo, não precisa ser o sabão de lavar roupa, não precisa ser o sabão bactericida. Mas eu tenho percebido, eu digo por mim, que até os sabonetes mais suaves que a gente usa estão acabando com as mãos de quem tem dermatite atópica. Né? Então, outro efeito da pandemia, né, amigo? E assim, tu achas assim que
indiretamente, os pais ficando mais ansiosos, né, com a pandemia, ansiosos ou, enfim, depressivos porque estão trancados em casa, foram privados de uma série de coisas, várias pessoas perderam emprego, enfim, uma série de coisas. Até que ponto você acha que isso daí acaba influenciando na criança? Porque a criança acaba percebendo um pouco disso, né, de que o ambiente está diferente. Total, né, Walter? Total. Eu acho que a gente já tem até evidência disso, que o ambiente familiar tem um impacto na piora da dermatite atópica, né? Mesmo antes da pandemia, eu falo assim para os pais, ó, tá bom, você já sabe o que é, porque a consulta da dermatite atópica envolve isso que a gente está fazendo aqui, né? Que é educar o paciente. Se a gente não falar para o paciente que ele tem que cuidar da barreira, né? Que ele tem que evitar a crise, que na crise ele tem que usar o que a gente mandar e não o que o pessoal tá mandando aí. Se a gente não explicar isso para o paciente, ele não vai aderir, ele vai ficar pulando de galho em galho, que é o que a gente vê com o paciente da dermatite atópica, né? Então, assim, agora que você já sabe o que é dermatite atópica, agora que você já sabe que tem que controlar a intercrise, que ele vai ter crise, que você vai me procurar, morreu o assunto, né? Porque, doutora, porque ele sofre bullying, porque essas crianças também são superativas às vezes, né? E o menino é muito danado e ele sofre bullying. Não, morre o assunto, porque essa conversa do eczema, das lesões, às vezes das manchinhas brancas, que também acontece na dermatite atópica, essa conversa em torno disso torna um ambiente pro paciente, eu acho que inóspito, e ele piora. Ele fica subentrando. Aí quando a mãe fala, porque ele só vive se coçando, aí o menino começa, não sei se você percebe isso, no consultório mesmo, né? A mãe fala, ele não para de se coçar, doutor, ele coça, sai escama, aí o menino coçando. Eu, mãe, morre o assunto. Morre o assunto, vamos cuidar, né? E aí entra até um assunto que aí é um pouco mais polêmico e não vem quanto a isso, mas algumas crianças, a partir de uma certa idade, entendem o poder que essa coceira tem na Isso. sua relação com os pais, né? Isso. Aí, menino, a dermatite atópica envolve todo mundo, né? E envolve o dermato, a mãe, o pai, o psicólogo, a professora, tudo. Por sorte, esses casos mais complicados que a gente está falando, eles são minoria, né, Walter? Graças Sim. a Deus, eles são minoria, né? E geralmente os casos um pouco mais complicados, que são de eczema maior, de prurigo maior, mais resistentes ao nosso tratamento, são esses que talvez vão evoluir para a vida adulta com dermatite atópica. Muito provavelmente, né? Né? Até aproveitando, então, já para responder aqui Tá uma cheio de pergunta. receitinha aí, viu, amigo? Oi? Ah, é? É. Olha, então tem aqui a Amanda até perguntou aqui se existe uma relação entre vitamina D e dermatite atópica, dizendo que tinha visto recomendações de uso de altas doses em sites médicos. Então, assim, para a gente passar um pouquinho assim de algumas condutas e tratamento, o que tu achas com relação, assim, não especificamente a gente vamos falar da vitamina D, mas também de repente sobre suplementação vitamínica como um todo, né? Que foi várias perguntas chegaram sobre isso. Sério? Foi da vitamina? Da Pois é, vitamina, principalmente vitamina D. eu acho assim que na deficiência da vitamina D, a gente vai repor, né? Na deficiência, eu vou repor. E essa deficiência, eu tenho uns amigas endócrino e eu tenho procurado repor quando há de fato a deficiência. Não sei qual é a sua posição com relação a isso, mas assim, eu reponho quando eu vejo que há deficiência de vitamina D, realmente. Né? E no caso da criança, eu peço ajuda ao pediatra. Mas assim, no adulto, se o atópico tem deficiência de vitamina D, eu reponho. Eu não costumo passar aquelas mega dosagens de vitamina D, né? Eu acho que isso não tem respaldo. Eu acho até que a vitamina D é meio polêmica nessa história da melhora da dermatite atópica. Agora, de fato, é recomendado repor numa pessoa com DA que está com deficiência de vitamina D. Não sei o que você acha. Assim, eu concordo 100% contigo. Ainda mais assim para gente que está em instituições de ensino, né, que estão formando pessoas e que, assim, as pessoas acabam ouvindo o que a gente está falando. Eu acho muito complicado a gente recomendar coisas que não têm tanta indicação, assim, evidência científica, como tu falaste. Então, acho que realmente, assim, se tem uma deficiência de vitamina D, eu acho que tem que ser reposto. E aí, na grande maioria das vezes, não sou nem eu que reponho. É. Peço para o pediatra repor, enfim, deixo tudo a cargo de quem realmente faz essa reposição. Mas eu acho que é interessante. Mas até onde eu sei também, que eu conheça, Também não. não Eu existe nenhum procurei. estudo dizendo que uma suplementação mais alta vai melhorar aí de alguma Não. maneira. Cuidado com o que vocês acham aí. Vocês vão atrás da fonte, né? Fala com o dermatologista ou médico de confiança. Inclusive, eu nem peço.
na primeira consulta, eu Não nem peço. peço exame, nem peço, né? Os pais ou o paciente fala assim, doutora, você não vai pedir exame, você já sabe o que é, né? Já vai tratar. Não, já sei o que é, já vou tratar. É muito raro a gente pedir um exame ou pedir uma biópsia, porque são muito características as lesões. Então, assim, eu deixo para pedir vitamina D quando eu tô meio desesperada para ver se eu acho alguma coisa que possa melhorar, né? Mas, assim, eu não faço de rotina. É, eu acho que não, assim, e isso daí às vezes é uma coisa que deixa os pais um pouco mais angustiados, porque a gente acaba pegando muitos pacientes que já rodaram, né, por muitos outros Sim. médicos, e aí, assim, fica com aquela coisa frustrada, porque às vezes não foi explicado o que que era, né? Não Isso, foi explicado. isso, Eu acho que, assim, a informação sobre a dermatite isso, atópica é essencial para você ter um essencial. tratamento adequado. Olha, é por causa por muitas outras causas. Mas uma das causas do nosso atraso na recepção, que vocês ficam esperando, é quando entra um paciente de dermatite atópica. A gente fala, ó, parou, né? Parou que eu tenho que explicar. Né? Agora eu vou conversar, né? Vai Vou desenhar conversar o bastante. tijolinho, vai desenhar o tijolinho. É. Tem que explicar, porque senão ele não vai aderir. Né? E não vai melhorar. Não, e ele vai para a gente, vocês vão para o Dr. Walter porque ele foi referenciado, é professor, é do serviço. Vocês vão esperando uma cura, né? Uma solução definitiva. E muitas coisas em dermatologia a gente não tem essa cura para oferecer, mas a gente tem o controle. E esse processo educacional, ele é altamente recomendado, com impacto positivo no sucesso do tratamento. Assim como, lembra, amigo, que a gente viu os grupos de apoio, né? Tu Isso é, lembra disso que a gente viu? lembro. Que Isso é uma coisa que a gente não tem o hábito de fazer, eu não sei aí. eu não sei se tu conseguiste fazer aí. A gente Ah, não tentou consegui. fazer na faculdade, mas não conseguiu fazer porque lá na nossa universidade a gente não tem curso de psicologia. Então a gente Ah, tem alguns cursos que a gente referencia, né, de outras universidades para os pacientes ir para lá, mas é uma coisa que assim, até agora a gente não conseguiu criar um dia específico de grupo de apoio lá, que eu acho que faz toda a diferença ser no toda mesmo diferente. local onde a pessoa é atendida também. É. Aí eu falo para meus pacientes assim, já que ainda não tem, a gente ainda não tem o grupo de apoio, entra no ADA, que é o grupo de apoio lá da USP, do Takaoka e tudo, entra no ADA, para você ver os pacientes que são iguais a você, para você ter acesso a informações realmente verdadeiras, né? Porque essa coisa do grupo dos atópicos se juntarem, isso é muito positivo. E da educação, para vocês verem que nem sempre é o remédio, a caneta e o. E assim, ver experiências de pessoas que estavam às vezes pior do que aquela pessoa está naquele momento, e aí ver que ela pode ficar melhor. Que não é uma coisa rápida, não é uma cura milagrosa, não tem um remédio que vai tirar aquilo como uma mão. Até tem, mas às vezes volta pior do que o que É, estava. Então, assim, não existe mágica para isso, né? Mas, assim, deixa eu te perguntar uma coisa. Já mais especificamente com relação a essa história da pandemia, como que tu tens orientado com relação a três coisas, né, principalmente? Com relação ao banho, a lavagem das mãos e o cuidado com as máscaras, né? Que tudo bem, a gente sabe que ainda não é indicado para que crianças com menos de 2 anos usem, né? Mas de 2 anos para cima, muitas crianças vão usar, né? Ou de é, todos, pelo menos, né? E é. aí, que tipo de cuidado tu orientas para essas coisas? Olha só, eu tô falando, não sei tua opinião, mas o que eu tenho falado na pandemia para o meu paciente atópico é o seguinte: com relação às suas mãos, eu sinto muito, você tem que lavar, né? Sinto Tem que muito. lavar. Você tem que lavar. Não tem. Você leva a mão no rosto, você tem que lavar. É a mão que está levando o vírus para, né, para seu nariz e seu olho. Então, assim, com Uhum. relação às mãos, você tem que lavar. Vamos tentar, talvez, lavar com um sabonete, desses sabonetes que a gente chama de non-soap. São sabonetes sem sabão ou sabonete Sindet, né? Que eles higienizam. Eu acho até que eles têm eficácia contra o vírus, né? Lava Tem, por esse. já até assim, eu perguntei para pelo menos 4 laboratórios isso, para Tem. 4 representantes foram falar com os farmacêuticos, que, enfim, eu não vou falar o nome dos laboratórios aqui, mas que falaram que assim, o Sindet seria tipo um detergente com uma formulação química diferente, que ele funcionaria contra o corona, mas ele não tira o manto lipídico, essa camada de gordura da pele. Que eu até acho que Entendeu? tinha Porque assim, é, né? porque assim, eu me sentia muito mal. Eu falei assim, ué, mas será que a gente fala que é um sabão que não tem sabão? E Vê, como é precisando que do ele sabão do falou que o corona, será que não detergente resolve? é. Mas assim, pelo que me foi passado, eles são efetivos contra o corona, sim.
Pronto, eu tenho passado eles também, né? Aí, assim, Aham. não é todo paciente que... Eu voltei para o consultório agora, faz 15 dias. Então, assim, eu estava atendendo no SUS alguns pacientes atópicos graves. Não é todo paciente que pode comprar um sabonete desse Sindet, São né? bem mais caros. É, não é. Mas assim, eu falo assim, compra um sabonete suave, né? Quando é um paciente mais orientado, tá aqui entendendo, dá uma olhada no pH do sabonete, né? Escolhe um que não tem fragrância, olha quanto menos química ele tem, para ver se... E lava a mão. I'm sorry, você tem que lavar a mão. Por conta Não do... tem jeito, tem que lavar. Aí eu falei assim, foi pra rua e voltou, tem que tomar banho. Tem que tomar banho de sabão, de sabonete, no caso, né? Então, assim, saiu, tem que chegar, tem que tomar banho, tem que lavar o cabelo, tem que lavar a barba, tem que lavar tudo. Aí vocês vão sofrer, né? Agora eu falei assim pro paciente, não sei o que é que tu acha. Se você tá em casa, aqui é muito quente. Menino, eu tava num treinamento agora de manhã de psoríase. Meus amigos estavam todos de cachecol online. Eu tava morrendo de calor. Eu liguei o ar pra fazer a live. Porque não Tava com tem... calor só de olhar, né? Só de olhar É, pro povo de cachecol. Aí uma amiga minha do Rio Grande do Sul, eu, menino, que é isso? Ela fez, tá 3 graus aqui, bah, né? Mas aqui é muito quente, então a gente tá em casa, brincando com a criança, fazendo comida, estudando, entrando em live, né? A gente tem que tomar banho. Aí eu falo para meus pacientes assim, não toma banho com sabão nesses banhos de casa, Uhum. né? Não sei o que é que tu acha. Tá em Eu casa, recomendo a mesma coisa. Eu falo é, assim, saiu, voltou para casa, banho completo. é, Sei lá, foi arrumar a casa, não saiu, duchinha leve, né? sem sabonete. Não usa sabão, não usa. Agora na mão sim, pelo amor de Deus, na mão sim. Não vão dizer que eu e Volta estamos mandando não lavar a mão. Mas assim, não, está em casa, não lava com sabão. Mesma coisa o cabelo, né? Não precisa lavar. E aquela dica que a gente dá sempre, que saiu do banho com o corpo úmido ainda, a reposição desse manto de gordura que o atópico não tem, que é a hidratação, que talvez vai falar depois. Com relação à máscara, né? Eu não sei o que é que você tem visto, mas eu não tenho notado piora dos meus atópicos com máscara. Eu não sei se é porque eu não tenho. Eu tenho notado, tu tem, né? Eu tenho notado acne. Menino que eu tô vendo de homem com acne, Muita, não é? muita, muita. Muita acne, muita acne, mas assim, eu achei até que eu ia ver assim, um atópico com o elástico, né? Talvez incomodando, coçando a face. Não sei se é porque eu não tenho visto muita criança, porque as crianças estão em casa. Não, Uhum. não sei, tem algum viés aí nos meus atendimentos. O que é que você tem visto? É, assim, eu tenho. A maior parte das crianças estão em casa. Aqui, assim, obviamente, a descompensação que eu vejo mais é da pele do corpo, né? Ah, Por conta de muito mais banho. Mas aqui, como. Porque aí tem uma diferençazinha. Embora a gente seja de duas cidades muito quentes, Recife é mais seco do que Belém. seco, Entendeu? Então, como seco. aqui o clima ele é mais úmido, É, você coloca uma máscara, o rosto fica todo suado. E aí, para as pessoas entenderem, o suor da gente ele é ácido. Então, se você tem aquela barreira da pele que não está muito bem feita para proteger do suor, o suor acaba irritando. Então, para a gente aqui fica muito abafado. é. E assim, o suor é um irritante mesmo do atópico, né? Além do irritante mesmo do pH e tudo, tem algumas substâncias no suor que entram por aquelas frestas da parede de tijolinhos. Mas assim, aqui e aí não tem como evitar. Assim como o frio em excesso, né, amigo? O frio em excesso, as roupas de lã, como a gente já falou da vestimenta, também servem como esse gatilho agressor da parede do atópico, Com né? relação à roupa, até aproveitando que tu falaste nisso, e assim, só lembrando, olha, vocês podem mandar pergunta, tem aqui a Manda interrogação. aí. Vão mandando assim, e de preferência até mandem pelo quadradinho da interrogação, Porque a porque gente como são vê, duas pessoas na live, a gente não consegue ver direito aqui nos comentários. Então pode mandar pergunta que a gente vai respondendo. Mas assim, não é uma coisa específica com relação à roupa que eu quero te perguntar, e mais com relação ao tecido que é usado nas máscaras e a higienização dessas máscaras, porque a gente vê o ah, que na televisão, né? Que fala assim, você tem que deixar de molho na água sanitária, depois tem que lavar com água e sabão. Então, assim, as pessoas às vezes não fazem isso de uma maneira adequada ou não higienizam depois de uma maneira adequada. Então, como que tu tens orientado com relação assim a que tipo de tecido usar, né? E como higienizar essa máscara?
A máscara cirúrgica eu acho que irrita menos, né? Mas Com assim, não certeza. com certeza, mas nem todo mundo pode usar porque fica com custo, porque você tem que jogar fora toda hora, Não, né? e sem contar que assim, não sei aí, mas aqui em Belém tá por volta de uns R$ 150 uma caixa de máscara. Pois é, aqui a gente nem compra, viu? Eu Mas compro no consultório, mas aqui em casa a gente nem compra. Então, assim, eu tenho orientado máscara de tecido de algodão, né? Aqui é uma febre de vender máscara, todo mundo está vendendo máscara. Então, assim, tecidos não sintéticos, tecidos de algodão. A gente sabe que a máscara de tecido, ela não é tão eficaz como a máscara cirúrgica e as outras máscaras N95, mas ela tem uma eficácia, né? Ela diminui a transmissão, principalmente se os dois estiverem usando. Eu tenho orientado máscara de algodão, chegou em casa, né? Ou a cada 3 horas, guarda a máscara num saquinho para lavar, chega em casa, vê o que eu tô orientando, só água e sabão pra eu lavar. acho que é por aí. É por aí. É isso, Aí porque é o sabão assim, amarelo, né, amigo? Aí não precisa ser o sabonete chique. é, Aí é o sabão amarelo, água e sabão. é o que eu oriento exatamente do mesmo jeito. Olha, Porque eu não assim, mando como nem qualquer passar sabão, ferro quente. Eu digo, só passa ferro se você quiser arrumar a máscara, passar pra ficar bonitinha. é, Por conta do porque assim, coronavírus, não. como qualquer sabão mata, né? Então eu oriento isso mesmo. Às vezes eu peço para lavar com sabão de coco, às vezes, porque eu É. acho que da mesma maneira que a gente, Talvez irrite menos. Assim, né? essas coisas amaciantes, clareadores, essas coisas que aqui no Brasil a gente não tem muito, até tem amaciante, mas nos Estados Unidos tem umas coisas que colocam nas roupas, uns blends, uns negócios aí, uns clareadores, que podem irritar a pele, né? Uhum. Se colocado no tecido. Então, eu acho que água e sabão, enxaguar bem, né? E Isso, eu oriento às evitar vezes. É, desculpa, pode amaciante, falar. né? Desculpa, Uhum. amaciantes, porque tem a fragrância. Eu, às vezes, peço até para deixar de molho só na água depois de lavar, e depois, enfim, para ver se Boa, consegue tirar um boa. pouquinho mais. Mas eu acho que é isso mesmo. E eu não É, me lembro onde foi que eu vi, acho que talvez até tenha postado isso em algum momento, quando eu estava no início assim, do pico do corona, que começou a sair vários estudos sobre as máscaras diferentes, e aí tinha um que falava que se fosse uma máscara lembro com disso. três Eu camadas, lembro né, disso. tripla, ela não é lógico, não é igual a N95, mas ela chega próximo ali da máscara cirúrgica. Então é uma alternativa É, também. tem uma história do papel filtro, o papel filtro de café também, É, né? mas aí também eu Eu- acho que já começa a É, ficar meio, vai ficar meio complicado. custoso demais. Vai, É, chegaram mais umas perguntas isso aí. aqui. Então, olha, teve uma outra aqui que acho que foi isso que a gente acabou de falar, inclusive, que é algum sabão ou detergente especial para lavar as roupas, que aí a gente pode falar até um pouquinho então do tipo e cuidado com as roupas. E também a Mica perguntou aqui, quem tem dermatite pode levar sol? Deve ser assim, se tem um horário específico, acho que ela deve estar querendo saber como é que fica a exposição solar dos pacientes que têm dermatite atópica. Então, não Ah, sei, vamos complementar um pouquinho da história do sabonete, do detergente. Acho que só com relação às roupas, né, agora, que também não é um cuidado muito diferente do que o das máscaras. Não é, é, eu né? peço E para a questão evitar da assim, exposição solar, né? amaciante, peço para evitar amaciante, essas outras coisas, né? Branqueadores, amaciantes, produtos perfumados, procurar realmente o sabão menos perfumado e enxaguar bem. Isso que Walter falou é fundamental. Enxaguar bem, né? E às vezes eu acho, não sei, mas assim, é completamente não científico isso que eu vou falar. Mas eu acho que às vezes tem mais de relação com o material da roupa Ah, eu também do acho. que com o jeito que a pessoa lava a roupa. Olha, eu também acho. Experiência própria de quem tem dermatite atópica. Tem roupas que você tira desesperado, né? Calça de ginástica que tem um zíper do lado, você tira louca, né? Algumas coisas que tem fivelinha, rendinha, coisa de mulher, você tira enlouquecida, às vezes até o cinto, alguma coisa, né? Sem falar que os pacientes com dermatite atópica, ele tem uma chance maior de outras dermatites, né? Como dermatite de contato e essas outras coisas. E aí, com relação a essa história da exposição solar? Olha, eu oriento, eu acho até, vou falar até, o sol, ele pode até melhorar a dermatite atópica, né? Tanto é que em casos mais severos a gente faz a fototerapia, que nada mais é do que uma câmera de luz que imita alguns raios que também podem ser encontrados no sol. Então, assim, a fototerapia é usada para tratar a dermatite atópica, essa dose é controlada por nós, então não é assim, não é uma irradiação indiscriminada. Eu acho até que o sol pode melhorar a dermatite atópica, mas assim, eu oriento exatamente igual a quem não tem, né? Uhum. A E exposição qual a diferença? é igual, Para igual a mim é quem tem. igual. Talvez eu passe a criança, eu não passe aqueles protetores, não tem os protetores perfumados, coloridos de uva,
né? Aí Aham. eu digo, não, protetor com filtro físico, que são esses, esses protetores que tem kids, né? Kids. Quando o protetor tem kids, eles são para criança, então ele só tem a parte física do protetor, que é como se fosse uma barreira mesmo física. Ele não tem muita química. Então, talvez seja mais adequado para os atópicos esse protetor mais físico, que é como se fosse uma barreira de hipoglós, mais ou menos, né, amigo? Não é bem assim, mas é como se Mas fosse. é para ficar mais É, fácil de né? entender. É. E aí, voltando um pouquinho para aquela história da máscara que a gente estava falando e da piora, né? Que tu falaste que estavas vendo mais acne. E aí, assim, então eu ia te perguntar duas coisas. Uma, que é uma pergunta super frequente para a gente no consultório, né? Que é com relação à alimentação, né? Se a alimentação ela piora ou não a dermatite atópica. E a outra pergunta é também relacionada com isso. Porque eu não sei se de repente essa piora na acne que a gente tem visto, porque, lógico, a gente sabe que a máscara em si, face shield, essas coisas podem dar um quadro de acne, né? Mas eu não sei o quanto também tem a ver com a alimentação. Pode ser. Porque, assim, as pessoas E com estão... Assim, estresse, né? todo mundo virou cozinheiro agora, né? Na É. pandemia. Então, Não, eu assim, fiquei pega numa, total. numa Vou fazer terça-feira a faz um costelinha prato de de porco. brigadeiro, numa terça-feira faz um prato de brigadeiro, na sexta-feira faz um pão, no sábado faz não sei o quê. Então, não sei até que ponto essa acne é realmente tão oclusiva Ou do ou estresse é pela também, do né? estresse e mudança de É, alimentação, né? Então, não é. sei o que tu achas com relação a essa história, primeiro, da Da alimentação, com relação alimentação. à dermatite atópica, e aí com relação a essa somatória, né, do uso da máscara e da alimentação na piora da acne dos Da pacientes acne. com dermatite atópica. Com relação à dermatite atópica, eu acho que tem um mito muito grande envolvendo a alimentação e a dermatite atópica. O que eu percebo com urticária e com dermatite atópica é que o paciente se sente culpado por comer. Não sei se tu vê isso. A culpa é minha, eu comi camarão, a culpa é minha, eu tomei coca, a culpa é minha, eu comi gelatina, né? Então, assim, eu andei dando uma olhada, não existe grandes assim estudos, né, que provam que o alimento piora a acne, não existe, né? Alergia alimentar é outra coisa. Acne não, desculpa, dermatite atópica. Alergia alimentar é outra doença. Ela é, inclusive, mais frequente no atópico. Mas a alergia alimentar, aquele do bebê, que tem alergia à banana, que tem alergia a corante, que tem alergia às coisas, é outra doença. A dermatite atópica é essa que a gente está falando agora. Então, assim, não tem um alimento que pioraria. O que é que eu achei? Né? Que algumas nuts, tipo amendoim, né? Podia piorar a dermatite atópica, derivado do leite, lactose, podia piorar a dermatite atópica, né? Agora, assim, geralmente eu não restringo, não sei você, eu não restringo. Eu fico assim, mais ou menos como a vitamina D. Quando ele não melhora, eu falo, como é que é essa alimentação? Mas eu não restringo, ó. Tira a culpa da alimentação, que não é alimentação, isso não é alergia alimentar. Alergia alimentar é outra coisa. E com relação à acne, ultimamente a gente tem visto mais evidências, né, amigo? Ao contrário. Ultimamente a gente tem visto mais evidências. Então a gente tem visto que alimentos que aumentam a insulina, né? Então alimentos com alto índice glicêmico, carboidratos, açúcares, eles fazem um pico de insulina no sangue e a insulina ela seria um estímulo para acne. Ela seria um ligador lá no folículo onde é feito a acne para começar o processo inflamatório da acne. E também lactose na acne pode piorar. E aqueles suplementos de ginástica, né? Que podem piorar a acne também. Aminoácidos, whey também pode piorar. Mas a gente tem que ter muito cuidado, senão o paciente fica louco, sem comer nada, vivendo numa bolha. O paciente coitado do atópico, já não pode usar qualquer sabão, né? Já não pode viver Usar numa qualquer bolha. roupa. É. Então, O, o, alimentação é, saudável, né? A mãe pergunta, doutora, corante, biscoito, não vai piorar a dermatite atópica? Eu faço, ó, não vai piorar a dermatite atópica, mas não é por isso que você vai, né? Escolha a alimentação do menino e dá tudo que não é saudável. Então, alimentação saudável, sim, para todos, né? o que eu acho que às vezes assim, a alimentação acaba influenciando mais é não ela como um alergênico, né? Não ela causando alergia, mas ela causando uma irritação. Né? Principalmente nasquelas crianças pequenas que se lambuzam todas, né? Como dermatite Então, por irritante, como né? uma dermatite picotada. Isso, Então, às pode vezes, ser. pega na comida, se coça, se Como a saliva, espalha, né? Como a própria saliva. a É, própria saliva, é né? verdade. E aí esses pacientes assim que já são mais adolescentes, né, com dermatite atópica e que pioraram com a acne durante esse período por essas coisas que nós falamos, né? Do estresse, da alimentação, eventualmente, sei lá, de uma lavagem excessiva ou de um uso de hidratante que não é adequado,
porque a gente sabe que muitos desses pacientes, eles acabam primeiro procurando o tratamento na internet, Com para certeza. depois procurar o tratamento adequado. Né? Então, assim, eu acho que nesses pacientes eles acabam tendo uma acne e aí vira um desafio para a gente, que é a acne do paciente com dermatite atópica, né? Que, por um lado, a gente precisa usar alguma coisa que dê uma secadinha maior na pele, de uma pele que já é ressecada e que, se a gente ressecar mais, acaba irritando. Então, não sei de que maneira tu acabas tratando isso, porque a gente tem visto uma piora muito grande da acne nessa Pois pandemia. é, e assim, o adolescente, quando ele sai da infância, que ele virou um adolescente atópico, né, que é aquela minoria dos casos, talvez, sei lá, 20% dos casos, ele virou um adolescente atópico, e aí é a confusão, porque você quer realmente dar uma secada, como o Walter falou. Olha, eu tenho passado um sabonete menos agressivo para acne também. Né? A barreira parece que agora também ela tem um papel. Não sei se a André entrou, o André pode ajudar a gente aí. Né? A barreira Pode mandar parece. uns comentários aí, André, se tiver. Manda aí nas Manda perguntas. aí. Mas assim, hoje em dia, mesmo um adolescente com uma acne mais grave, um adolescente não atópico e um adolescente atópico, eu tenho tido mais parcimônia assim com o sabão, sabe? Eu não tenho ressecado tanto. Né? O sabão, a gente sabe que talvez não seja o excesso do sebo, mas a qualidade do sebo do paciente com acne. Então, assim, às vezes eu mando ele comprar um sabonetão desses, se puder comprar, né? Claro, do atópico, e eu mando ele lavar o rosto com isso aí também. Eu Né? tenho feito mais ou menos parecido com isso. Não tenho diminuído tanto a potência, vamos dizer assim, do que usa para acne. Eu Tenho também não. mantido mais ou menos igual, mas só diminuído um pouquinho para sabonetes mais suaves e reforçado mais a hidratação. Que Isso, eu daí tô eu acho igual. que... E tentar Igual. orientar um pouco a alimentação, né? O problema é que esse paciente, ele fica mais caro para ele, né? Fica. Ele fica mais caro, porque aí ela vem hidratante pro corpo, ácido do rosto. Aí você diz, não, vamos fazer um sabonete só, né? E alimentar, e educar o paciente, né? Educar, eu acho que é o principal. Eu acho que dermato é isso. Olha, tem uma outra pergunta aqui, duas outras perguntas. Uma foi... Ah, e aí eu acho que deve ser mais de alguém daí do que daqui. Diz aí. Perguntando sobre banho de mar, Ah, né? Se o banho de mar melhora ou piora. Até assim, não em Belém, a gente não tem mar, mas próximo de Belém a gente tem, então mas você serve para cá tem também. tanto rio maravilhoso aí. Não, tem o rio, mas eu acho que é especificamente da água salgada que ela quer saber, Tá, talvez, né? tá, tá. Porque tem até essa história, né? Eu fui um dia desses querer saber de onde que tinha surgido a história da fototerapia. E aí, acho que era lá, enfim, no Mar Morto, que como a concentração de sal é tão grande, que ele formava uma camada atmosférica de sódio, e esse sódio na atmosfera filtrava um pouco mais a radiação, deixando passar mais UVA. Dizia Hum, que era isso, não sei se é bem por aí. Mas, enfim, então tem muita gente que diz isso, né? Que acha que o banho de mar talvez ajude, aí eu não sei se é pelo sal mesmo ou não, e aí eu não sei o que tu podes falar com relação à dermatite atópica. E a olha, outra pergunta foi que veio aqui assim, fico com bolinhas vermelhas que coçam quando tenho contato com micropores, esparadrapo, se é dermatite atópica. A gente fala depois disso. tá. Eu não procuro, eu não restringo meu paciente de muita coisa na vida dele, de lazer, não. Sabe? Eu não acho que o banho de mar piore. Eu nunca li nada sobre isso. Né? O que eu li foi que antigamente, bem antigamente, né, Cleópatra tomava banho naquelas coisas do leite de cabra, né? E tinha aquelas coisas dos pacientes mergulhados naquelas fontes termais antigas, e que isso foi uma coisa que ficou, né? Que a gente foi passando de geração a geração, e a gente acha que esse tipo de coisa melhoraria a dermatite atópica, esses banhos de imersão com coisa. Isso não tem muito respaldo científico, né? Isso não muda muita coisa. Você colocar coisas no banho, sais de tratamento, óleos, né? Isso não mudaria muito. Com relação à água do mar, eu não achei. Aqui existe como é que fala? Um boato, não. Uma lenda, um Uma mito. crendice que o banho de mar cura tudo. Uhum. Né? Então, o paciente ele já pergunta querendo que eu responda que não deixe de tomar banho de mar. Então, assim, eu libero. Eu libero. Eu acho que o banho de piscina poderia ser pior. Porque o cloro ele vai servir como irritante para aquela coisa da barreira da gente que está deficiente. E olha que mesmo assim eu ainda não restringo, eu deixo. Eu falo, ó, mãe, deixa Eu na acho. piscina, porque Eu senão ele vai penso ficar, exatamente do mesmo jeito. pior ainda sem a piscina, coitado. Dá um banho de água doce nele quando sair, tá tudo certo. E eu acho que funciona. É o que eu acabo orientando também. Eu não É. restringo quase nada.
falou, obviamente, se não for pela radiação ultravioleta, né, enfim, que aí é outro assunto, mas assim, eu também não restringo muito praia nem piscina. Piscina, acho que as ideais, a gente não tem muita. Aqui em Belém, pelo menos, tinha uma que era meio mais ou menos também, com água salinizada, né? E Aqui tem. daí seria um pouquinho melhor, né? Mas o que eu oriento também é isso: é tomar uma ducha depois e passo hidratante. Isso. Mesma coisa banho de mar. Tomou um banho de mar, volta, dá uma duchinha e aí depois passa o hidratante. Que a Rosa aqui falou, a Rosa é uma dermatologista maravilhosa lá de Cadê? Brasília, a Rosa Matos. E aí, Rosa, assim, a piscina com cloro eu acho que acaba piorando, que é o que a gente está falando, porque as Agora pessoas, elas aqui perdem. tem uma piscina, eu esqueci agora, com água ionizada, Pois é, assim, eu não sei né? aí, mas aqui pelo menos, e assim, na época que eu morava em São Paulo, das piscinas que eu conhecia, todas elas diziam assim, é água ionizada, é água salinizada, não tem É. cloro, mas todas tinham cloro. Assim, mal ou bem, de uma certa maneira, tinha uma quantidade nem que fosse pequena. Ai, Mas eu acho que assim, isso não é para impedir a vida da pessoa. Lógico, se ela está assim, numa crise, né? Tá com a pele acho que na escoriada, né? crise Com ela não vai furinhos, essas querer ir, coisas. né? Na crise Ela ela não não vai vai. querer. Então, assim, mas tirando isso, acho que tem que ter a vida o mais próximo do normal possível, né? Eu acho que a Então, mesma assim, coisa é com relação a pets. Não sei o que é que você acha com relação a cachorro e gato. eu não encontro indico nenhum. Nem Inclusive, eu. a gente sabe que tem estudo, né, falando que É, crianças atópicas, de pais atópicos, que nascem em casa e que já tem cachorro, tem uma chance menor de ter dermatite atópica, de evoluir com dermatite atópica, né? Mas é. essa história da piscina, eu não sei se aí tem, mas assim, eu tenho várias pessoas aqui, conhecidas de crianças com dermatite atópica, e que compraram piscininha de plástico pequena para colocar no apartamento ou em Meu Deus. casa. E aí, assim, não sei se tem indicado alguma coisa diferente que não seja, sei lá, caprichar mais no hidratante. Você fala assim, não vai, enfim. Não, eu acho que água é o melhor hidratante que tem, né? Uhum. Né? Inclusive, a gente vê quando a gente vai para os congressos, quando a gente lê os artigos, né? Os americanos, os europeus, eles colocam o atópico dentro da banheira para aliviar o prurido e tiram o menino dentro da banheira e colocam o hidratante ou o remédio imediatamente após. Né? A gente não tem muito esse hábito porque a maioria das casas aqui não tem banheira no Brasil. Mas assim, eu mando brincar na banheira, brincar na piscina, brincar no chuveiro sem sabão, né? Porque a água não seria. Pelo contrário, a água é o melhor hidratante que Vai tem. hidratar, né? A água vai acabar hidratando A também. água vai hidratar, exatamente. É. A água é o melhor hidratante. E aí, assim, teve essa pergunta com relação, que eu acho que muito provavelmente que ela tem mais uma dermatite de contato, né, pelo Também acho, esparadrapo, pelo também acho. micropore, mas assim, não sei se tu percebes isso, uma irritação maior por outras coisas na pele do atópico. Com certeza, Né? com certeza. E, inclusive, eu ouvi num web meeting que teve essa semana que o paciente atópico, vê só que loucura, ele tem mais urticária crônica espontânea. Ah, Foi o Maurer que falou isso, eu disse, não acredito, ainda mais essa pro atópico, né? Mas ele mostrou lá uma meta-análise que tinha que a urticária crônica espontânea é mais frequente no atópico. Então, assim, as doenças, essas outras doenças que são alérgicas, elas são mais frequentes no atópico. A dermatite de contato são lesões parecidas com essa que a gente está falando, só que em locais que houve a irritação, que houve irritante. Então, dermatite de contato ao esparadrapo, dermatite de contato à bijuteria, é. né? Gente, olha, a gente está entrando nos 10 minutos finais, então quem quiser mandar pergunta ainda dá tempo. E aí eu vou te fazer uma pergunta que eu acho que, enfim, eu também recebo muito no consultório, provavelmente tu tens, que é com relação a probiótico. Você acha que vale a E pena na dermatite atópica ou não? eu vou falar, acabou o tempo da live, vou embora. Não ia escapar fácil assim. Olha, eu acho assim, a gente falou aqui da epiderme, né? A epiderme, ela tem essa deficiência dos tijolinhos, então a gente tem uma deficiência de barreira física na dermatite atópica. Embaixo da epiderme, a gente tem a derme, que é onde a derme é o sistema imune da pele, né? Então a gente tem uma deficiência de barreira imunológica, então a gente tem a deficiência de barreira física dos tijolinhos, a deficiência de barreira imunológica e a gente tem essa deficiência de barreira microbiológica, que é mais ou menos onde o Walter quer chegar. Que em cima da nossa epiderme existem bactérias do bem que nos defenderiam, assim, que são saprófitas, que a gente chama, que convivem normalmente na nossa pele. Na pele do atópico, o que existe é uma alteração dessas bactérias da superfície da pele. Né? Essas bactérias, ela diminui a diversidade
elas ficam mais para o grupo de bactérias dos estafilococos, e os probióticos funcionariam repondo essa barreira de bactérias do bem. Então, assim, é um grupo de drogas que tem tudo para funcionar, tanto local como oral. Né? O que falta é estudos de peso mesmo provando a eficácia. A gente tem algumas séries de casos grandes, mostrando a melhora. A gente fica todo animado, né, amigo? Mostrando a melhora, a melhora. E quando você vai ver, o paciente suspende e volta. Eu acho que isso daí é uma coisa que a gente vai ter mais para frente, Eu também porque acho. essa questão do microbioma. Eu também Então, acho. isso é um negócio que é um assunto que é muito legal. A gente teve, acho que foi semana passada, retrasada, que foi a semana do dia do microbioma até. Ah, foi? Foi. Mas aí eu acho que assim, isso merece um assunto só para ele. Eu vou só fazer uma pergunta aqui, só que rapidinho, te cortando, que é para que a gente já está no final e ela Ah, no perguntou final, vai duas cortar. vezes, que é a Luciana perguntando sobre as bandagens para os atópicos, que acho que deve Ai, ser o wet wrap que ela quer falar. E a gente isso é tem minha experiência. paixão, minha Ah, eu gente. adoro também. Eu gosto. Adoro! E a gente mora em uma cidade quente que dá para fazer. Luciana, as bandagens são maravilhosas, as bandagens mudam a vida do paciente. Então, assim, saiu da banheira, saiu do banho úmido, passa o hidratante, enrola a bandagem, né? Olha aí, Graça falando, doutora Lígia ama. A gente passou uma ontem, enrolou o menino todinho, a cabeça do menino. Então, assim, as bandagens são maravilhosas. Ó, Serginho! Serginho chegou aí. Um abraço, Sérgio. Um abraço. Então, assim, as bandagens eu faço bastante, cada vez mais. O paciente acha que a gente tá louco de mandar ele enrolar com a faixa molhada e a outra seca por cima. Eu Depois acho num que lugar super quente, né? Vai dormir com 2 camadas de roupa por duas cima. camadas de roupa, uma molhada e uma seca, e eles dormem. Primeira Dorme. coisa que o paciente chega e fez assim, eu dormi porque coloquei a bandagem, né? Uma coisa que eu oriento fazer é assim, pegar meia, né? Meu atópico, A tua top, teu meu tópico chegou atópico aí. invadiu a live. Meu filho, mamãe tá ocupada. A minha tópica tá lá com a mãe, que também é atópica. Meu atópico invadiu a live. Aqui em casa, 2/3 também dos ocupantes são Aqui em casa atópicos. também. Aqui em casa, 2/3. O outro terço é psoriásico. É 1/3 TH1, 2/3. Então, assim, o que eu peço para fazer geralmente? Eu peço para usar meia. Entendeu? Então, pegar uma meia de algodão grande, peço para cortar na ponta, né? Quando vai ser, e usar no braço, 2 camadas. E uma vez uma paciente minha até que me falou numa rede de supermercado que tem lojas aqui também, que tem desses pijaminhas de criança, mas que são de algodão. Tipo aqueles space suits, né, que tem nos Estados Unidos, que eles chamam, que a criança fica toda, parece aquele macacão de dormir. Eu Então, falo, às vezes eu peço para uma criança pequena, aí eu peço para fazer isso também. Comprar 2, né, mais ou menos do mesmo tamanho, e aí faz isso. Saiu do banho, capricha no hidratante, molha né, aperta para ele não ficar só úmido, né, não ficar pingando, e vestir o úmido, e aí depois veste o seco por cima. Então, acho que essa história, tanto da meia quanto da bandagem, é legal. É mais difícil de fazer quando é no quadril, por exemplo, né? Nádegas, pescoço, é mais difícil. Mas acho que, principalmente para extremidades, eu acho que é sensacional. Perfeito, eu faço igual. Inclusive, tem uns rolos, depois eu te passo. A gente viu ontem, no tópico que a gente atendeu, tem um rolo pronto, PP, PMGG, o rolo, que já vem as 2 bandagens. Ah, já vem as 2? Vem as 2. Uma que é feito um silk, que é de cima, não é silk, não, é outro tecido. E é de algodão, que seria a molhada que fica embaixo, próprio para isso. Depois eu te passo. Ah, legal, quero ver. Eu fiz ontem para a mãe. Você tem pijama em casa de manga comprida? Porque as pessoas aqui dormem de pijama de manga comprida. Aí ela fez, tem. Eu disse, tem 2. Ela fez, doutora, eu tenho 12. Aí eu disse, pronto, vai ser 2 por dia. Né? Então é isso. Mas eu acho que funciona super bem também. Acho que é uma coisa que ajuda demais. É difícil, tem algumas... Porque, assim, isso potencializa muito, né, a hidratação. Isso. Mas, olha, Liginha, tá acabando aqui, já vamos entrar nos 2 Ô, minutos. amiga, eu amei. Então, Eu sou sua fã. assim, passou voando aqui a conversa, que foi muito boa contigo, que fala, assim, com uma espontaneidade, com uma... Assim, com aquela eloquência de quem entende muito do assunto. Tu que né, de quem usa isso no dia a dia. Tu que Então, fala. realmente, assim... Muito obrigado por ter começado essa... Não é uma ponte aérea, porque a gente está confinado, mas essa conexão Recife-Belém. Muito obrigado por ter vindo. Gente, meninas, minhas residentes, Walter, mestre em unha, ele vai me levar para Belém para comer filhote e aprender unha para levar para o nosso ambulatório novo. Amiga, eu só tenho a agradecer a vocês todos que estão aí prestigiando a gente, Dermatite Tópica, que a gente ama.
E estamos aqui para o que vocês precisarem, amigo. Obrigada. Um beijo nas suas garotas. Um bom sábado para você. Um beijo grande. Obrigada. Obrigado a todo mundo que assistiu, que participou. Essa live ela vai para o IGTV depois, então se vocês quiserem achar que tem alguém, algum atópico que vocês conheçam, pode clicar aqui no aviãozinho para mandar. E aí mandem também, se tiver ficado alguma pergunta que não foi respondida, alguma dúvida, coloca nos comentários quando a gente postar no IGTV, ou então pode mandar por direct, que daí eu posto aqui. Tá bom? Virginia, muito obrigado. E obrigado a todo mundo. Obrigada. Se cuidem, saúde para todos e bom final de semana. Para vocês também. Beijo. Beijo.